aula de Direito Empresarial e a aula de hoje nós vamos falar sobre propriedade industrial. Na aula que falamos referente a estabelecimento empresarial, nós comentamos referente a bens incorpóreos do empresário. Quais são esses bens incorpóreos? Geralmente são os títulos, são os direitos, inclusive o que nós vamos retratar hoje sobre o direito da propriedade industrial. Vamos lá. A propriedade industrial está tutelada na Lei 9.279 de 96. Inclusive será essa lei que nós vamos utilizar nas próximas aulas, tudo bem? Então vamos lá. O que essa lei garante? Essa lei garante, ela compreende, na verdade, o conjunto de bens incorpóreos, passíveis de exploração econômica, ou seja, a empresa criou uma invenção, a empresa fez um modelo de utilidade, que nós vamos aprender as definições daqui a pouco. Esses bens, eles são de propriedade dessa empresa, de exploração exclusiva, durante um período de tempo. Vamos lá. A propriedade industrial, ela também está garantida no Brasil na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 29, que tem os seguintes termos. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A propriedade industrial está totalmente envolvida com o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, assim, pense a marca de uma empresa referente aos seus produtos e seus serviços, as invenções, esses bens eles são protegidos na nossa Constituição Federal. Então nós temos a lei que eu passei para vocês, a Constituição Federal e também temos previsão na Convenção da União de Paris, da qual convenção que o Brasil também é signatário, que tem os seguintes termos. Os países a que se aplica a presente convenção constituem-se em união para a proteção da propriedade industrial. A proteção da propriedade industrial tem como por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial, as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Então, olha só, nós temos uma proteção da nossa Constituição Federal e nós temos essa proteção internacional, porque essa Convenção da União de Paris, nós temos vários países que são signatários, inclusive o Brasil, e em união eles garantem o que? A proteção dos inventores, a proteção da indústria, que nós vamos ver mais para frente. Vamos lá? E quais são esses bens que são tutelados pelo direito industrial? A. Invenção. B. Modelo de utilidade. C. Desenho industrial. E D. Marca. Nós vamos falar um por um, explicar qual é a diferença, até para que fique mais claro o entendimento referente ao quais são os bens de propriedade industrial do nosso país. Vamos lá. O que é invenção? Eu vou ler a definição e depois eu explico. Invenção. O legislador pátrio não conceitua invenção, podendo, entretanto, ser caracterizada como um produto original, fruto do intelecto humano e suscetível de aproveitamento industrial. Tudo que nós passarmos aqui hoje tem referência à indústria, tá? Não estamos falando de propriedade intelectual. Embora seja proveniente do intelecto humano, mas aqui é o que a indústria aproveita, o que é industrializável, ok? Então, assim, a invenção, nós não temos uma definição na nossa legislação, mas nós podemos dizer o quê? Que é algo novo, né? Um empresário, pensa comigo, o empresário ele criou uma máquina que ele agiliza o processo de industrialização daquela empresa. Ela não existia antes no mercado, ele inovou. Ele inovando, ele fez o quê? Uma invenção, tá? E essa invenção, ele vai ter direito a explorar exclusivamente economicamente essa invenção durante um certo tempo que nós vamos falar mais pra frente, tá? Então essa é uma garantia que ele tem, que o que ele inventou, ele vai explorar economicamente de forma exclusiva durante um tempo, tá? E isso é muito importante porque geralmente as invenções
elas acabam sendo muito lucrativas para as empresas, tá? Porque a partir de uma invenção, as outras empresas se interessam, ele pode comercializar, tá? Então, o primeiro bem protegido, tutelado pela nossa lei de propriedade industrial, é a invenção. Vamos para o segundo. Modelo de utilidade. O modelo de utilidade, ele é um pouco diferente da invenção, mas também é uma forma de invenção. Então, assim, uma empresa inventa um produto, uma máquina. E para essa máquina ficar um pouco mais funcional, para ela ficar mais simples de utilizar, com base no que já foi criado, inventa uma nova proposta para aquele bem que já foi criado. Tá? Então ele melhora, ele aprimora o que já existe. Isso é um modelo de utilidade. Olha a definição. É um objeto de uso prático, suscetível de aplicação industrial, que acarreta um avanço tecnológico ou aperfeiçoamento da invenção já existente. O legislador define o modelo de utilidade como objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional de seu uso ou de sua fabricação. Aqui eu coloquei como exemplo, na apostila de vocês, o telefone. Quando o Graham Bell inventou o telefone, ele não era nada prático, mas era a invenção, né? Então, invenção, o telefone foi feito por ele. Então, eu coloquei aqui até uma imagem que eu retirei da internet, só para título de exemplo. Como que era o telefone antes? Não era nada prático, se a gente parar para pensar. A invenção é super revolucionária, né? Mas não era prático. Quando fez uma alteração que deixou de forma mais prática, mais suscetível à utilização, esse sim é um modelo de utilidade. Não criou a parte principal, né? A essência já era uma invenção, só que deixou de forma mais fácil de utilização. Essa forma mais fácil de utilização é o modelo de utilidade, que também tem proteção no direito da propriedade industrial. Aí eu coloquei aqui como exemplo, invenção, modelo de utilidade e modelo de utilidade novamente, tá? Porque o modelo de utilidade nós podemos ter mais do que um. Ele melhorou em certos aspectos aquela invenção, depois teve um outro modelo de utilidade que melhorou ainda mais aquela invenção. Tudo bem? Então vamos para o próximo. Desenho industrial. O desenho industrial é um pouquinho diferente, porque o desenho industrial ele não traz um avanço tecnológico, ele não muda a funcionalidade daquela invenção. O desenho industrial é design, é beleza, é como ele fica esteticamente mais bonito. Olha a definição. É a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, propiciando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir do tipo de fabricação industrial. Ele está no artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial. Eu coloquei alguns exemplos para vocês de uma cadeira. A cadeira, inicialmente, ela foi inventada por alguém e agora todas as alterações que ela vai tendo, ela não mudou a funcionalidade, porque se tivesse mudado para uma forma mais prática, seria um modelo de utilidade, mas não é o caso. A cadeira ela vai ficando mais bonita, ou ela vai tendo um novo formato, né? Mas não perdeu a sua funcionalidade inicial. Então, nesse caso, nós chamamos de desenho industrial. Mudou somente o design. Todas aqui têm a mesma função, não está mais prática. O intuito é sentar-se, então todos têm o mesmo intuito. E o que mudou foi o formato, é o design, ok? Então, vamos para o próximo. O último bem da propriedade industrial é a marca. Então, o que seria a marca? É o designativo simbólico ou nominal, suscetível de percepção visual, que identifica direto ou indiretamente produtos e serviços. Está definido no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial. A marca, ela indica um produto ou um serviço produzido por uma empresa, ou até mesmo a sua identificação visual. Igual eu coloquei aqui. Você olha o nome dessas marcas, você sabe que ela é de qual empresa do que se trata, né? Então, por exemplo,
você vai olhar, o Itaú. Você sabe que esse símbolo é do Itaú, que é do Banco Itaú, né? Então, assim, a marca, ela identifica tanto a empresa quanto os produtos e serviços dessa empresa. Porque uma empresa só, ela pode ter muito mais do que uma marca. Não é uma única marca que ela tenha o direito. Ela pode ter várias, de acordo com o produto ou serviço que ela produz. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Quais são os documentos que o inventor ele vai ter direito, tá? Quando nós falarmos de invenção e modelo de utilidade, o documento que será entregue para esse inventor, comprovando que foi a invenção dele e o direito de uso exclusivo durante um período, nós chamamos de carta patente. É a patente. Então, quando você fala assim, nossa, esse produto é patenteado, é uma invenção ou um modelo de utilidade que o inventor recebeu do governo um documento que chama carta patente. E essa carta patente dá direito para ele e de exclusividade durante um certo período de tempo para exploração econômica exclusiva, tá? Agora, quando nós falarmos de marca e desenho industrial, não falamos de patente. Nós falamos de certificado de registro. Inclusive, dê uma olhadinha aí em algum produto que você tenha na sua casa e que tem alguma marca. Você vai ter um R do lado, pequenininho, circulado. Aquilo significa que aquela marca é registrada, não patenteada. Porque patente é invenção. Marca, registro. Tudo bem? Então aqui, ó, modelo de utilidade e invenção, patente. Marcas e desenhos industriais, registro. E natureza jurídica desses bens? A patente e o registro são considerados coisas móveis para todos os efeitos. O detentor de uma carta patente ou de um certificado de registro, ele tem o quê? Um bem, ele tem uma propriedade. E nesse caso, ele pode negociar, ele pode muitas vezes vender ou ele pode conceder para uma empresa o direito de explorar economicamente aquele produto que ele inventou, aquela invenção, desde que ele também receba a sua remuneração, né? Então é um bem, é considerado coisas móveis, ok? O direito de exploração dos mencionados bens incorpóreos, ele se materializa, como eu falei para vocês, pela concessão da carta patente ou do certificado de registro. Mas qual que é o órgão competente para poder conceder esses documentos? O INPI, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal que tem por finalidade a execução das normas atinentes à propriedade industrial no Brasil, bem como o processamento e o exame dos pedidos de concessão de patentes e de registros. Então, assim, quando a pessoa inventa algum produto, inventa alguma máquina, faz uma invenção. Desde que ele seja originalmente do que ele inventou, que não existia antes aquele método, ele vai fazer o quê? Ele vai até o INPI. Inclusive, eu até sugiro que vocês entrem no site, que é bem explicativo de como funciona. Ele vai fazer o depósito. O que é o depósito? Ele fazer a solicitação, ele fazer o requerimento da patente. Vai ter algumas taxas que ele vai ter que fazer o recolhimento e ele vai lá preencher, falando assim, olha, eu inventei esse bem, eu inventei essa técnica, eu inventei esse produto. Então eu quero uma carta patente. E quem vai ser o responsável para analisar vai ser o INPI. Uma vez analisado, a partir do momento do depósito, a partir do momento que ele vai e faz esse requerimento, ele vai ter um direito, uma presunção de que ele tem aquele direito. Por que presunção? Porque ele ainda não tem a carta patente. Então ele vai ter aquele documento comprovando que ele já fez o requerimento, vai passar por um período de análise, que é o INPI, que é o responsável. Estando tudo ok, que realmente foi ele o inventor, ele vai receber a carta patente. Tudo bem? Vamos falar um pouco mais para frente para ficar mais claro. A carta patente é uma palavra originalmente latina, que nós chamamos de literae patentes.
É como se fosse um contrato entre a sociedade e o inventor. A sociedade falando assim para o inventor: olha, você inventou e nós vamos dar esse direito de exclusividade para você. Por que pensaram numa carta patente? Antigamente os inventores criavam, só que eles escondiam, porque eles tinham medo das ideias serem roubadas por outras pessoas. Né? Minha ideia vai ser copiada, minha ideia vai ser... outra pessoa vai tomar posse, e era complicado, porque não tinha proteção. Então, a partir do momento que foi inventada essa carta patente, o inventor ele consegue ter suas criações e ele fica tranquilo quanto a isso, porque é um compromisso que ele tem com a sociedade, dando aquela titularidade para ele, para que não tenha sua invenção plagiada, copiada, porque se isso acontecer, ele pode ingressar com ação judicial e pedir indenização. Tanto do que foi vendido, como indenização por danos morais. Então vamos lá. É um modelo de carta patente. Eu coloquei aí na apostila de vocês um modelo de carta patente para vocês darem uma olhada de como é que funciona. E para conseguir esse direito, precisam, na verdade, de 4 requisitos. Primeiro, novidade. A criação ela tem que ser desconhecida dos cientistas, dos pesquisadores, ou seja, ela não tem que estar compreendida no estado da técnica. Tecnicamente, ela nunca foi conhecida. Porque se pelo menos na parte técnica alguém já tivesse desenvolvido, infelizmente não é uma invenção. Porque alguém já tinha desenvolvido. Invenção é algo novo, original, tá? Precisa ser uma atividade inventiva, até mesmo que eu acabei de comentar. A criação não pode ser mera decorrência do estado da técnica, já existia tecnicamente, ele foi lá e falou, elaborou e falou, fui eu que fiz. Não, tecnicamente já existia, então nesse caso não é possível conceder, tá? Industriabilidade. Aquele projeto, aquela invenção, ela tem que ser passível da indústria produzir. Então, assim, a empresa consegue, simplesmente com um projeto em mãos, qualquer indústria consegue produzir aquele produto, tá? Isso é industriabilidade. E por último, ele tem que estar desimpedido. O que significa isso? A invenção do modelo industrial não pode ser contrário à lei, aos bons costumes e à moral. O que seria contrário à lei? Penso, crio e eu faço uma máquina para a produção de drogas. No nosso Brasil é contrário à lei, a gente não pode comercializar esse tipo de produto. Então isso está impedido na lei. Não podemos, meu pedido de patente vai ser negado, porque eu não posso criar algo que a lei impeça. Tudo bem? Então nós temos esses 4 requisitos para conseguir a carta patente. Não esquecendo que carta patente é para invenção e modelo de utilidade. Tudo bem? O que não é considerado invenção? Não, para o nosso direito de propriedade industrial, deixando bem claro que existe a propriedade intelectual, que vocês viram lá atrás, no começo do curso, tá? Que é a responsabilidade da Biblioteca Nacional, canções, poesias, N outras coisas que responsabilidade da Biblioteca Nacional. Aqui nós estamos falando da propriedade industrial, indústria, do direito empresarial, tá? Então vamos lá. Descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos não são de propriedade industrial, não são consideradas invenções. Concepções puramente abstraídas, você não consegue comprovar que a indústria consegue construir aquele produto, né? Aquele bem que você criou. Então ela precisa, para ser algo inventivo, tem que ser novo, tem que ser passível de industrialização. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Puxa, professora, mas como não? Como é que pode o publicitário não? Gente, lembra que eu falei? Propriedade intelectual não é aqui. Aqui é propriedade industrial. Se você procurar referente à propriedade intelectual lá na Biblioteca Nacional, você vai ter essas questões, essas opções. Aqui não, porque não é passível de industriabilidade, tá? As obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas, de qualquer criação estética, programas de computador em si.
apresentação de informações, regras de jogos, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. E por fim, todo ou em parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que delas isolados, inclusive genoma, germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Então, esses itens que eu passei agora para vocês, a lei fala que não é passível de propriedade industrial. Então, não podemos considerar como invenções nem modelo de utilidade. Tá? Tome nota porque está no artigo 10º da Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial. E por fim, o que é a patente? Patente é um privilégio de utilização concedido para uma invenção ou modelo de utilidade, criações que são novidades que antes não estavam disponíveis para a sociedade. A sociedade não tinha conhecimento daquela invenção antes do que foi produzido por aquela pessoa, por aquela empresa, tá? E qual é o prazo? O prazo para extinção. Olha só. A partir do momento que faz o depósito no INPI, o que é o depósito? Lembra? O requerimento, pedido de patente, né? Faz o pagamento das taxas, preenche lá o formulário, junta o projeto. A partir desse momento, a pessoa, o inventor, ele vai ter a presunção de que ele tem aquele direito. Né? Por que presunção? Porque se ele não foi algo inventivo, se ele correu lá para fazer o registro, mas não foi ele que inventou, tá? Então isso pode ser questionado, tá? Prazo de duração. A partir do momento que ele faz o depósito, digamos que ele realmente inventou, né? Tudo certinho. Ele foi lá, fez o pedido de depósito. Ele vai ter exclusividade na exploração econômica a partir daquele momento. Só que é uma presunção, ele ainda não tem a carta patente, tá? Ele vai ter esse direito durante 20 anos. Só que, se a carta patente demorar muito para ser aprovada, para ela sair, para ser entregue, ele vai ter no mínimo 10 anos de exploração exclusiva, tá? Porque até sair a carta patente, ele tem uma presunção, ele não tem... a carta patente em mãos demonstra que realmente foi ele o inventor, enquanto ele não tem essa exploração exclusiva, tá? Não que outros poderão utilizar, de forma alguma. Mas é que ele ainda não tem aquele documento falando que é de propriedade dele, tá? Ele tem uma presunção. A partir do momento que sai a carta patente, ele vai ter 10 anos de exclusividade. No total são 20 anos, mas 10 anos garantidos. Porque pode acontecer dele demorar demais para conseguir a carta patente. Muito tempo. Inclusive, na descrição do vídeo, eu coloquei para vocês um link de um outro vídeo, uma reportagem que eu quero que vocês assistam assim que terminar de assistir essa aula. Que fala exatamente qual é o tempo que demora para a pessoa conseguir uma carta patente no Brasil. E a reportagem é bem interessante, porque ela compara o Brasil, por exemplo, com a China, com os Estados Unidos. Bem curtinho o vídeo, é muito interessante, eu quero que vocês assistam para até entender melhor do que eu estou passando aqui, tá? Então, assim, demora para conseguir a carta patente. Por isso que, no mínimo, ele vai ter direito de exclusividade durante 10 anos. Mas qual que é o prazo, se alguém me perguntar? O prazo são 20 anos, mas com 10 anos garantidos, se a carta patente demorar para sair. Isso na invenção. No modelo de utilidade, o tempo é menor. São 15 anos, tendo garantido 7 anos de exploração exclusiva, tá? Não tem possibilidade de prorrogação de prazo. Isso significa, depois de 20 anos do depósito, né, já passou lá aquele período de exclusividade, ele não pode renovar. A partir daquele momento, a invenção criada por aquela pessoa, por aquela empresa, ela vai entrar em domínio público. Qualquer empresa ou qualquer pessoa poderá produzir aquela invenção que foi feita por ele, sem precisar pagar nada por aquela pessoa que criou, porque ela já teve um período de exploração econômica exclusiva, ok? Então, não esqueça,
20 anos para as invenções, 15 anos para o modelo de utilidade, 10 anos garantidos para modelo para invenção e 7 anos, no mínimo, tá? Para modelo de utilidade. Então tome nota, qualquer dúvida estou à disposição e vamos para o próximo vídeo. Até mais!